Black Clover capítulo 331 Julius Novachrono é finalmente confirmado como o principal vilão, o quarto irmão Zográtis, ou seja, Lúcius Zográtis, o anfitrião do diabo para o diabo do tempo Astaroth, um dos 3 governantes do submundo. Este capítulo confirmou tantas teorias que criamos, é literalmente insano. Hoje, daremos um passo adiante e explicaremos como Lúcius ou o demônio do tempo poderiam ser os de Asta Pai. Além disso, apenas uma pequena porcentagem das pessoas que assistem nossos vídeos são realmente inscritas. Então, se você acabar gostando deste vídeo, considere se inscrever. Por favor, aproveite este vídeo. Vamos lá. Nós lhe dissemos que a guerra no reino Spad era apenas uma isca e Lucífero foi manipulado desde o início pelo vilão principal, para que ele só pudesse perder. E Adrammelech sabia disso. Então tudo o que aconteceu no reino das espadas estava destinado a acontecer. Tudo que falamos sobre Black Clover e o enredo sobre o vilão principal veio verdadeiro. Tudo começou com a mera ideia de que Julius poderia ser um anfitrião do diabo. Então, para que ele realmente faça parte da trindade do mal com Dante e Zenon possuídos por Lucífero, Beelzebub e Astaroth, previmos que Julius fazia parte da tríade sombria antes mesmo da revelação de que foi o quarto Zográtis. Então falamos sobre a manipulação do reino Spad, quase desde o início da guerra do reino Spad. Após a inauguração de um quarto Zográtis, dissemos a vocês que deve ser Julius, porque havíamos afirmado muito antes que Julius devia estar de alguma forma ligado à tríade sombria. Então explicamos por que Julius Novachrono não se lembra de ser o quarto Zográtis porque alguém, ele mesmo ou Marx, manipulou suas memórias, o que ficou bem claro em um novo capítulo. E na semana passada, dissemos novamente que todo o arco do reino Spad era uma isca, controlada pelo vilão principal, que é o 4 irmão Zográtis, Lúcius Zográtis, que também é Julius Novachrono. Tudo isso para roubar o coração do diabo de Lucífero, que Adrammelech levará diretamente para Júlio. Acho que você pode confiar em nossa seguinte explicação de como Julius Novachrono, como Lúcius Zográtis manipulou tudo. Acredito que por este meio ganhamos sua atenção. A razão pela qual o reino Spad provou ser manipulado, mesmo antes do último revelação, é porque Lucífero foi capaz de se manifestar no mundo dos vivos, usando exatamente todos os demônios do primeiro e segundo portões, mas isso era conhecido por Adrammelech, como ele estava claramente preparado para isso, com o objetivo de trair Lucífero, porque ele sabia Lucífero não pode vencer. Isso significa que Adrammelech também deve ter sabido que existe alguém capaz de derrotar Lucífero, que está apenas 50% manifestado. Asta e Liebe com antimagia. Isso pode significar que toda a vida de Asta foi planejada, o que por sua vez pode significar que todos os eventos que aconteceram com Lícita e Lucífero no passado foram manipulados pelo quarto Zográtis. Especialmente porque Lucífero estava envolvido. E Lucífero era o fantoche principal, sempre. Lembre-se de que lhe dissemos que deve haver uma razão pela qual Nasht está assistindo Asta desde ele era uma criança e sabe tudo sobre sua magia, Grimório, Liebe e assim por diante. Tudo para que um dia ele possa fazer de Asta a arma definitiva. Ele literalmente o chamou de arma suprema. Nasht poderia ter recebido todas essas informações apenas de uma pessoa que conhece Asta desde a infância, provavelmente desde o nascimento. E como essa pessoa parece saber literalmente tudo sobre Liebe, antimagia e assim por diante, só pode ser alguém que esteve em contato com Lícita. Sabemos com certeza que alguém deve ter trazido o Grimório de Asta para a torre do Grimório depois da morte de Lícita, então essa pessoa deve ter conhecido Lícita, e como Lícita não conhece muitas pessoas, deve ser a mesma pessoa que mais tarde contou a Nasht tudo sobre Asta e Liebe, portanto, é automaticamente um candidato ao pai de Asta. Porque como mencionado antes, Lícita realmente não conhece muitas pessoas. Então, quando vemos um flashback em que Lícita está conversando com o homem, é o pai de Asta. E, portanto, a pessoa que esteve em contato com Lícita deve ser o pai de Asta. É tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. E como a única pessoa com quem Nasht teve contato depois que seu irmão Morgan morreu foi Julius, Julius deve ser aquele que contou a Nasht tudo sobre Asta e, portanto, deve ser o único que estava em contato com Lícita e, portanto, trouxe o Grimório para a torre do Grimório. E como Julius é o quarto Zográtis, é de fato possível que o pai de Asta seja Lúcius Zográtis, como o bom Julius Novachrono, ou o próprio malvado Lúcius Zográtis, sem já tendo mudado suas próprias memórias, ou o demônio do tempo, o que faria de Asta um demônio híbrido. Nós pessoalmente apoiamos a ideia de que Asta é um híbrido demoníaco, e sempre o fizemos, fez algumas teorias sobre isso. Nós nunca fazemos teorias aleatórias, elas sempre trabalharam juntas e sempre foram baseadas uns sobre os outros, então eles estão conectados como uma corrente.
A teoria híbrida explicaria então por que ele se usa um grimório de trevo de 5 folhas e por que ele se parece com o gêmeo de Liebe, ambos sem mana. Enquanto isso também explicaria por que Lícita sabia que nem todos os demônios são maus só porque são um demônio, simplesmente porque seu amante, neste caso, o demônio do tempo Astaroth não era mau, como também é descrito na demonologia, não mau. Essa possibilidade explicaria tudo. Mas devemos sempre ter em mente que o plano do 4 uso grátis começou há muito tempo, quando Asta e Uno e Noelle nasceram, ou talvez até antes, porque esse foi o momento em que a Tríade Sombria matou a mãe de Noelle e o pai de Uno. Então, onde a Tríade Sombria já havia feito os pactos com seus demônios. Portanto, podemos supor que tudo o que poderia ter a ver com o passado de Asta também poderia ter algo a ver com o início do plano para derrotar Lucífero e roubar seu coração. E assim faz parte do grande jogo de manipulação de Lucius Zograti. O quão grande isso pode ficar é literalmente insano. Só para dar um gostinho, porque com certeza faremos outro vídeo separado nisto. Como mencionado anteriormente, Astaroth é descrito na demonologia como um bom demônio que não pode ser convocado se a pessoa que tenta contatá-lo tiver más intenções, o que explicaria por que o malvado Lucius Zogratis poderia ter alterado suas memórias para acreditar que ele era o bom Julius Novacrono. Mas, alterando suas memórias, ele poderia ter imposto a si mesmo certas regras que ele deveria seguir para cumprir seu plano. Por exemplo, coletar Yami e William como fontes para o Clipot ou talvez até algo relacionado a Asta. Por exemplo, vê-lo como Julius fez no Mercado Negro, ou mandá-lo para a masmorra onde ele então recebeu a segunda espada. Damnatio revelou que Astaroth pode ter de alguma forma deixado o submundo, e é por isso que Megícola tomou seu lugar no Clipot, assim como prevíamos. E junto com o fato de que Damnatio também revelou que Astaroth aparentemente salvou o reino 20 anos atrás, podemos supor que Astaroth não é realmente mau, assim como descrito em demonologia, e que ele pode até ter se apaixonado por Lícita. E, de fato, Astaroth é descrito na demonologia como um demônio que gosta de viver entre os humanos, e tenta ficar longe do sistema de demônios porque ele não quer ser associado com eles. É por isso que ele pode ter de alguma forma deixado o submundo em Black Clover. Então se encaixa perfeitamente. Astaroth e Lícita. Juntos, eles fizeram 2 filhos. Asta, que nasceu no mundo humano, e sua gêmea Liebe, que nasceu no submundo, porque é assim que os demônios nascem. Está confirmado que os demônios nascem no submundo. Parece que eles eclodem de algo como ovos. No entanto, isso deve funcionar. Asta, Astaroth, você sabe. E o nome do diabo de Liebe poderia então ser Hot, Astaroth. Mas é possível que Lucius Zogratis de alguma forma em algum momento começou a interferir e manipular coisas. Ainda não temos tudo perfeitamente junto. O novo capítulo 331 de Black Clover literalmente acabou de sair. Esse é literalmente o primeiro pensamento que temos. Então vamos fazer um grande vídeo sobre isso também. Mas a ideia básica é que acreditamos que a pessoa que é responsável por tudo, e por tudo quero dizer o passado de Lícita, deve ter dito a Lícita que Liebe estaria em perigo se ele ficasse no submundo. Então ele teria que ser expulso, com Lícita então levando cuidar dele porque ele é filho dela. Essa pessoa também deu a Lícita o grimório de trevo de 5 folhas para um dia selar Liebe por dentro. Pode ser Astaroth com boas intenções para realmente proteger Liebe, ou já de alguma forma uma grande manipulação de Lucius Zogratis para criar a arma definitiva para derrotar Lucífero. Mas Lícita também soube que mais cedo ou mais tarde Lucífero viria atrás de Liebe de qualquer maneira. Por esse motivo, não é seguro para Asta ficar com Lícita porque seria muito perigoso para ele, e não porque a doença dela é perigosa para Asta. Vimos claramente que Asta não foi afetada por sua doença, ao contrário da cobra que morreu em apenas um segundo, ou Lucífero, o rei do submundo, que teve que se aposentar depois de apenas alguns segundos, depois que Lícita havia tirado quase toda a sua força vital. Mas aqui vemos Asta ao lado de Lícita sem problemas. Então assumimos que ela realmente entregou Asta apenas um dia antes de encontrar Liebe no floresta. Um dia com base nas informações que recebemos de seus perfis de personagens. Então tudo isso pode significar que Lícita sempre soube que ia morrer porque o pai de Asta, seu amante, poderia ter contado a ela sobre Lucífero, e é por isso que ela sempre carregava o grimório com ela para poder selar Liebe a qualquer momento. Também pode ser por isso que ela sabia que nunca mais veria Asta, mesmo que ela literalmente parecia viver na própria Age ou a apenas alguns minutos de distância, o que podemos ver dos últimos capítulos quando a vimos assistindo o pôr do sol com Liebe e a caveira gigante do deus demônio no fundo. Mas como eu disse, tudo isso pode ter sido a manipulação maligna do 4 uso grátis, que planejou que Asta e Liebe se unissem para criá-los como um porco para o abate. A arma definitiva para derrotar Lucífero.
para um dia roubar seu coração. Talvez ele tenha sido aquele que garantiu que Lucífero descobrisse sobre Liebe. Então talvez apenas Lícita morreu por causa de Lúcio Sócrates, o que seria uma reviravolta extremamente sombria, porque agora Liebe acha que vingou Lícita, mas na realidade o verdadeiro mal ainda está lá fora. Porque Astaroth não a ajudou, pode ser porque Lúcius já havia conseguido controlar Astaroth nesse ponto. E não devemos esquecer que ele pode de alguma forma mudar sua memória, então com essa habilidade literalmente tudo é possível, desde que funcione para outras pessoas. Então o quarto Sócrates poderia ter manipulado tudo o que aconteceu, apenas para Liebe deixar o submundo e depois acabar com Asta para que ambos possam se tornar o melhor arma para derrotar Lucífero. Isso significa que Nasht só foi usado por Julius para tornar o ritual possível em primeiro lugar, mas ao mesmo tempo é também a razão pela qual a guerra ocorreu. Antes que meu parceiro continue com este capítulo 331 do Trevo Preto, por favor, reserve um momento para deixe um like. Obrigada. O capítulo começa com Nasht revelando a Yuno que há uma pessoa que ele deve conhecer. A atual rainha do reino Spad, Ciel Grimberreal, mãe de Yuno. De tempos em tempos mencionamos a possibilidade de que a mãe de Yuno ainda esteja viva, mas nós nunca consideramos isso um ponto importante da trama, a menos que seja realmente revelado. Nós definitivamente pensaremos em uma razão pela qual era importante que a mãe de Yuno estivesse viva. Pode ser simplesmente porque Asta e Yuno poderiam continuar a competir pelo Rei Mago Trono no Reino do Trevo, como foi apontado neste capítulo. Mas talvez também tenha um significado mais profundo. Eu só quero que você mantenha uma coisa importante em mente a partir de agora. Embora tenhamos mencionado isso várias vezes, queremos deixar claro de uma vez por todas. Os eventos em Black Clover foram manipulados desde que o 4 Sócrates começou seu plano. Dependendo de como Lúcio Sócrates perdeu a memória, é possível que literalmente todos a única pessoa em Black Clover não é quem parece ser. A mãe de Yuno pode ter sofrido lavagem cerebral. Damnatio poderia ter sofrido uma lavagem cerebral agora. Literalmente todos que conhecemos que tiveram contato com Lúcius, especialmente antes de Lúcius se tornar em Julius, poderia ter sido manipulado. Devemos ter isso em mente, porque a partir de agora temos que confiar na paranoia extrema. A mãe de Yuno mencionou que há muitas coisas sobre as quais eles precisam falar, e que pode não ser fácil de aceitar. Então, algo muito importante para Yuno definitivamente ainda será revelado, algo que pode ser problemático para Yuno no futuro. Sempre temos que ter em mente que a exposição do Trevo Preto prenunciou a quebrada promessa entre Asta e Yuno para competir pelo trono do Rei Mago. Talvez tenha algo a ver com as informações que a mãe de Yuno revelará. A cena muda para Asta e Liebe, ambos sentados no famoso Spad King Cloak, que foi destacado desde o início da Guerra do Reino Spad. O próprio relógio sempre foi suspeito por um motivo. O tempo sempre se movia um pouco estranhamente. Às vezes, não mudava por dezenas de capítulos, depois dava saltos repentinos e, em geral, sempre foi destacado. A razão para este estranho fluxo de tempo pode ter sido a influência do quarto Sócrates, Lúcio Sócrates, Julius Novastrono, que se alimentou de todo o tempo que havia roubado da guerra do reino Spad, já que Julius uma vez revelou que esta era a verdadeira essência de seu tempo magia. Também poderia ter sido uma manipulação direta do tempo. No final do capítulo, ele revela que está cheio de tempo, o que pode ser devido à guerra que ele manipulou e assim acumulou muito tempo. Asta então revela que finalmente entendeu que Lícita era sua mãe e está feliz que ela o amava e agradece a Liebe por esta informação, após o que Liebe agradece a Asta por ajudá-lo a vingar Lícita, sem saber que o verdadeiro motivo da morte de Lícita poderia ter sido Lúcio Sócrates, como meu parceiro já explicou. Em seguida, a cena muda para o Reino do Trevo, onde vemos Damnatio a caminho de Julius Novastrono, sentado em seu escritório e pensando em todos os eventos estranhos. Enquanto isso, ele já começou a suspeitar de si mesmo. Vemos que Julius teve uma conversa com Marx, mas não vimos o que Marx disse a Julius, o que é muito suspeito porque Marx poderia literalmente ser aquele que manipulou Lúcio Sócrates fazendo acreditar que ele era Julius Novastrono, assumindo que Julius não fez lavagem cerebral ele mesmo, com sua segunda magia. Por exemplo, com magia cerebral. Mas, de qualquer forma, devemos ficar de olho em Marx a partir de agora. O próprio Julius percebeu que seu sentimento de antes não era normal, então ele começou a colocar coisas juntas. Mas antes que pudesse chegar a uma conclusão, Damnatio entrou na sala e confrontou Julius com uma teoria muito interessante. Ele diz a Julius que vem fazendo pesquisas sobre os demônios desde o julgamento e descobriu algumas informações muito interessantes em documentos de mais de 20 anos atrás. Megícula não é um demônio clipot, como muitas vezes assumimos que ela poderia ter substituído Astaroth. Isso também é o que Damnatio suspeita. Além disso, Damnatio revelou os 3 governantes do submundo. Lucífero com magia de gravidade, Beelzebul com magia espacial,
e Astaroth com magia do tempo. Já que Julius é a única pessoa conhecida que já usou magia do tempo, Damnatio suspeita que ele pode ser o anfitrião do diabo da magia do tempo. E enquanto suspeita de Julius, ele menciona algo muito interessante. Ele diz que o diabo do tempo salvou o país. Mas mais sobre isso em outro vídeo. Precisamos da tradução completa primeiro. Talvez até amanhã. Esta é definitivamente uma indicação de que Astaroth não é mau e, portanto, uma possível dica de que ele poderia ser o verdadeiro pai de Asta e Liebe, mas foi manipulado por Lucius Socrates. E então vemos algum tipo de feitiço trabalhando em Julius, transformando-o em Lucius Socrates. Ele toca Damnatio na testa com o dedo e Damnatio cai no chão. Não sabemos se ele está morto ou se Lucius fez algo no cérebro de Damnatio, supondo que ele tem magia cerebral. Então vemos Julius Grimoire se transformar em um grimório muito estranho que mostra 2 espadas símbolos. Como previmos, ele pôde mudar a forma de seu grimório usando magia de transformação. Este símbolo do grimório pode ser a versão de 4 folhas do Reino das Espadas, ou talvez até um grimório preto como Breu, comparável ao grimório de Trevo de 5 folhas. Talvez seja mesmo uma combinação de todos os 4 símbolos. Então, algo como Grande Grimoire ou Grimoire Universal. Então Adrammelech aparece, como previmos em nosso último vídeo, e revela que ele e Lucius planejou tudo desde o início. O passo final é o renascimento da Tríade Escura em corpos imortais, a menos que o quarto Socrates use a Tríade Escura para si mesmo. Sabemos que ossos, sangue e corpo são os componentes de um corpo funcional, então talvez o quarto Socrates até planejou sacrificar a Tríade Escura. Una